37 e 38, e agora nós vamos compartilhar a lição do verso 39. Eu vou ler do 36 em diante para a gente entender. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A primeira lição que nós aprendemos aqui no verso 36 é que Jesus nos dá uma lição de que no momento da adversidade nós devemos orar. Muitas pessoas na adversidade se desesperam, deixam de vir na igreja, deixam de buscar. E Jesus ensina que no momento mais difícil, onde ele vai para o Getsêmani, lugar de aperto, o próprio nome Getsêmani significa lugar apertado, onde existia lagar de uvas, ou seja, onde as uvas eram pisadas. A uva, que representa ali o fruto da videira. Jesus era a videira verdadeira. Naquele momento o fruto ia ser amassado, mas ia extrair o melhor suco. Ou seja, no momento mais difícil da nossa vida, quando a gente vai sendo amassado pela adversidade, vai se extrair o melhor néctar, ou seja, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor oração. A oração mais sincera é quando você está passando por um lugar de aperto, quando as coisas estão fugindo ao seu controle, mas jamais fugindo ao controle de Deus. A segunda lição é de que Jesus foi orar e chamou seus amigos. Então, qual é a lição que nós aprendemos na terça-feira? Não devemos nos isolar diante das dificuldades. Então, às vezes a pessoa some, e aí você manda um zap e fala assim: por que você está assim? Ah, porque eu estou passando uma luta, eu vou ficar no meu canto. O cristão não fica no canto. O cristão vai para o meio da batalha. O cristão chega: irmão, acabou o culto, ora por mim. Eu preciso de oração. Meu irmão, vai lá na minha casa. Eu estou precisando de ajuda. E Jesus chamou o que ele considerava os seus 3 melhores amigos. Eram 12 discípulos, um já não estava mais lá, Judas Iscariote, porque ele já tinha saído para trair Jesus. Dos 11 ele escolhe 3. Jesus fez panela? Não. Aqueles 3 eram a linha de frente dele. Eram os caras que, onde Jesus entrava, procurava lugar para ele ficar, organizava o povo, eram os que ficavam em volta dele, protegendo ele quando a multidão apertava. A gente vai ver diversos versículos na Bíblia de Pedro dizendo: Senhor, quem te tocou, a multidão te aperta. Ele estava ali protegendo Jesus. A gente vê João e Tiago procurando pousada para Jesus. Então eram as 3 pessoas mais conectadas no ministério de Jesus, que estavam mais ligadas, e se a gente olhar, o Pedro foi o primeiro pastor da igreja, Tiago foi o primeiro que viu Jesus pela segunda vez, porque ele foi o primeiro a morrer, e João foi o último. O João, inclusive, Pedro diz: mas e ele? O que vai acontecer com ele? Ele falou: o que te importa ele? Segue-me tu. E ele foi um dos homens que talvez escreveu um dos livros mais importantes, mais desafiadores da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Quem não quer saber o fim de tudo? Quem não gostaria de saber o fim das coisas? E ele foi um homem que Deus, dentro de uma prisão, com quase 100 anos de idade, não há tempo, não há idade para Deus usar uma pessoa. Ele vai lá e mostra para aquele homem as revelações do fim. Jesus agora, depois de chamar os seus amigos para orar, ele faz um pedido. No verso 39 é a terceira lição que nós aprendemos nessa oração. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Novamente Jesus vai para a oração. Vai ter momentos que a gente vai ter que orar não só uma terça ou uma quinta. Vai ser 2, 3, 10, 100, 1000. Vai ter momentos que a gente vai ter
Jesus poderia ter voltado dizendo, não, já orei, está tudo resolvido. Não, ele vai de novo. Então eu quero dizer algo para vocês, persistam na oração. Tem coisas que Deus vai nos levar a uma comunhão maior. Oração é intimidade com Deus. Ah, eu orei e não deu certo, então deixa quieto. Não, eu vou perseverar na oração, eu vou continuar orando. Jesus, ele toma uma decisão de continuar orando. E quando ele vai orar, ele entra numa área que a gente precisa entender muitas vezes. Ele diz assim, se é possível. Entendam que Deus tem um plano para nós. Deus tinha um plano naquela situação. E muitas vezes a gente não quer passar por algumas situações da vida. A gente quer evitar algumas situações. Sabe aquele negócio, Paulinho, Deus está mandando te dizer que você vai passar por isso aí. Ah, meu Deus, se possível, passe de mim. O cálice ali, que representava o pecado da humanidade, um momento de separação, né? O maior problema na entrega de Cristo não era a coroa, não era a crucificação, ainda que fisicamente era dolorosa, foi dolorosa, mas talvez o maior impedimento, aquele que mexia mais com Jesus, era o fato de que por alguns instantes, e segundo a Bíblia diz, durante 3 horas, todos os pecados da humanidade, passado, presente e futuro, vieram sobre Cristo. De tal maneira que meio-dia estava de noite. Ao meio-dia, ao sol do meio-dia, o sol parou de brilhar. E Jesus, sabedor que ia ter que passar por essa separação, porque a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Jesus atrai esses pecados sobre ele. Então, por um momento, toda a ira de Deus é derramada ali na cruz. E isso era a maior dor para Jesus, não eram os pregos, não foi os cuspes na cara dele, não. Foi a separação. Então, quando ele vai orar, tem momentos na nossa vida que nós vamos passar, e eu digo isso que eu já passei, talvez cada um de nós. Quanto mais velho no Evangelho, você tem mais esses momentos. Você fala, Senhor, eu não queria passar por isso. Se possível, passe de mim este cálice. Senhor, eu não gostaria de estar passando o que eu estou passando. E muitas vezes essa situação é um filho doente, é um marido que não está nos caminhos do Senhor, é um filho nas drogas, né? É uma igreja que muitas vezes está passando por uma divisão interna, um pastor que cai. A gente vai para casa do Senhor, eu não queria passar por isso, eu não queria passar por essa situação, mas Jesus nos ensina que a vontade de Deus tem que prevalecer. Todavia, seja feito o que o Senhor quer, não o que eu quero. Se Jesus, guardem isso, abriu mão do seu querer para que a vontade do Pai seja feita, por que nós não fazemos isso? Então, nessa oração, Jesus nos ensina que existe uma vontade muito maior do que a nossa. Às vezes a gente é egoísta, nós somos evangélicos egoístas. Por quê? Porque a gente pensa em nós. Nós pensamos no nosso eu, na nossa satisfação pessoal, né? E nos esquecemos de que existe um plano. Ou vocês acham que nós estamos aqui para cumprir uma tabelinha? Existe um plano de Deus para nós. Existe uma vontade de Deus para essa igreja, para o povo que vai sentar hoje aqui. Existe uma direção de Deus. E muitas vezes a gente não quer passar por algumas coisas. Hoje eu olho, tem situações que eu passei na minha vida que eu fiz essa oração. Senhor, se possível, passa de mim. Quando a gente perdeu o Davi e o Mateus, eu fiz essa oração. Senhor, eu não queria passar por isso. Não queria. É uma situação, talvez, pessoalmente, foi a mais difícil que eu já passei na minha vida. E eu oro hoje, Senhor, eu não quero enterrar mais nenhum filho. Que eles me enterrem. Eu não quero. Porque é muito doloroso. Então você vai entrar, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Que neste início de dia,
a vontade de Deus seja soberana na nossa vida. Paulinho, para passar luta, adversidade, dentro de casa, fora de casa, combates, mas que a vontade de Deus seja feita. Se a Adriana passar 20, 30, 40 anos orando, mas para no final ter todo mundo salvo, é isso aqui. Senhor, eu não queria que fosse assim. Eu não queria que fosse pela dor, mas o teu amor alcançou. Jesus não queria que fosse desse jeito. Deus não queria que fosse, mas foi necessário. Então que nessa manhã o nosso eu seja colocado de fora e a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus é melhor. Que esta lição que Jesus deixou para nós seja realmente vivida. A gente não sei quanto tempo nós vamos viver. E o Evangelho traz muitas alegrias, traz muitas felicidades. Vai ter muitos momentos bons, mas vai ter muitos momentos difíceis, muitas lutas, muitas perdas. O Evangelho é perder, não é ganhar. Jesus disse, aquele que perder a sua vida vai ganhar. E aquele que ganhar vai perder. Então o Evangelho realmente para quem o coração foi aberto, não é para todo mundo. Não se engane, não é todo mundo que vai se converter, que vai entregar, porque o Evangelho vai te pedir para você abrir mão da sua vontade. Esse negócio de mandar Deus fazer as coisas não existe na Bíblia. Não existe, não. Você tem que determinar, você não determina nada. Você baixa, Jesus se prostrou, botou a cara no chão, meu, e falou, se possível for, passe de mim. Mas, neste momento, eu quero deixar um ensinamento, um legado. Não seja feito o que a gente quer, mas o que o Senhor quer para as nossas vidas. Que assim seja nesta manhã, que possamos abrir mão, né, das nossas vontades pessoais, para que a vontade de Deus seja feita. Eles fazem lá uma caravana para Israel todo ano. E aí um dos pastores falou assim, pastor, a gente vai fazer uma caravana em 2019, vai começar por Roma, vai pela Jordânia, então, sim, pastor, eu não tenho mais esse privilégio. Aí ele ficou me olhando e falou, porque hoje eu vivo pela fé. Então, se eu não tenho. Quando eu trabalhava, eu falava para você, quanto que é? Parcela em quantas vezes? O cartão lá e pagava. Hoje não dá mais. Mas posso falar, sou feliz. Eu abri mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus nessa área. Deus também tem me abençoado. Então, em Cristo, quando Ele atrai toda aquela multidão de pecado, Deus olha para ele e fala assim, e Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena abrir mão do nosso eu. Amém? Amém, Helena.